Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal. Já peço a você que deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Então, bora pro vídeo. Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre preconceito, né? Sobre bullying. Eu fui uma criança, gente. Na época que eu era criança, eu sofria muito bullying, recebia muitos apelidinhos chatos, né? Sofria muito preconceito mesmo, gente. Tanto por ser negra, quanto por ser muito pequena e muito magra. É uma situação muito chata, gente, muito constrangedora, sabe? Eu me sentia muito triste nessa época, porque é muito chato você estar em um lugar e todo mundo criticando, você não poder falar nada, que as pessoas estão rindo, né? As pessoas te colocando apelidos, colocando para baixo. Mas graças a Deus isso não afetou a pessoa que eu sou. Hoje em dia eu sou uma pessoa que gravo vídeos, né? Porque se dependesse daquela época, né? De eu ter autoestima naquela época, para hoje eu estar gravando esse vídeo, eu não estaria gravando esse vídeo. Realmente, porque é muito constrangedor, gente. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, as pessoas estarem te criticando, te colocando defeitos, né? Te colocando apelidos. Gente, o que me levou a gravar esse vídeo foi o aplicativo TikTok. Eu estava no aplicativo TikTok e vi uma dublagem falando sobre preconceito e eu fiz essa dublagem. E quando eu estava assistindo aquele vídeo que eu fiz, eu vou deixar ele aqui depois que eu acabar de falar com vocês aqui, eu vou deixar esse vídeo passando para vocês verem. E eu fui refletir, né, sobre a minha infância e sobre a minha adolescência, que foi a época que eu mais sofri preconceito. Vou deixar o vídeo passando aqui para vocês e volto para a gente conversar mais sobre isso. E pensar que eu já fui eleita a mais feia da sala. Agora tá todo mundo mandando mensagem. Nossa, como você tá linda. Eu sempre fui linda, bebê. Vocês que começaram a ver beleza em preto só agora. Esse vídeo, gente, me fez refletir muito sobre a minha infância e sobre a minha adolescência, que foi uma época onde eu mais sofri preconceito. Aquele preconceito direto, sabe? Onde as pessoas falam realmente que você não é bem-vindo naquele lugar, que não te querem por perto. E assim, a primeira vez que eu sofri preconceito, eu tinha uns 4 anos de idade. Eu sempre fui muito esperta, gente. Eu sempre fui muito esperta. E eu sabia direitinho quando eu não era bem-vinda, quando as pessoas não me queriam por perto, quando elas não gostavam de mim. E nesse dia, eu lembro claramente que a professora mandou entrar para a sala, né? A gente fazia uma oração antes. Aí a gente entrou para a sala de aula e ela mandou a gente se sentar. E eram mesinhas, né, onde se sentavam em grupos. E eu me aproximei de uma mesa, e nessa mesa tinha uma outra criança também perto, e ela falou em voz alta para a professora assim: Tia, eu não vou sentar com ela. Perguntou, né, o que estava acontecendo, por que ela não queria se sentar comigo. E ela falou claramente que não iria se sentar comigo porque eu sou preta. Falou assim: eu não sento com ela porque ela é preta. E eu, gente, eu sabia que ela não queria que eu sentasse perto dela, que ela não gostava de mim. Apesar de eu ter 4 anos, eu era muito esperta. Então, eu sabia muito bem que aquela pessoa não gostava de mim. Eu não entendi o que era preconceito, não sabia o que era isso, porque eu tinha 4 anos de idade, mas eu sabia que ali eu não estava sendo bem-vinda. Na minha adolescência, gente, eu sempre fui uma adolescente, assim, bem reprimida. Sempre tinha oportunidade, né, de dançar em eventos que tinha na escola. Tinha várias apresentações, todo mundo participava e eu era uma das que não participava de nada. Eu era muito reprimida porque, tipo, a gente já sofria bullying, né? A gente já sofria o preconceito. E se eu participasse de alguma coisa, se eu aparecesse, né? Porque eu gostava de ser invisível, eu gostava de ser quietinha, caladinha no meu canto, eu achava que eu ia ser zoado o resto do ano, né? Porque, assim, só da gente abrir a boca para falar alguma coisa já era motivo de risada para muita gente.
Então, gente, sim, eu já sofri preconceito. Não foi uma vez, foram várias vezes. Não só pela minha cor, gente. Eu sempre fui muito pequena, sempre fui muito magra. E isso era motivo de risada para muita gente. Isso era motivo para muita gente zoar da nossa cara. Há um tempo atrás, eu vi rolando no Facebook um texto que falava assim, que na escola todo mundo era zoado. Na escola todo mundo era zoado. Não era todo mundo, gente. Mas vamos lá. O texto falava assim, que na época da escola sempre tinha um orelhudo, sempre tinha o cabeção, sempre tinha o cabelo de bombril, tinha vários apelidos, o narigudo, né? Tinha vários apelidinhos chatos que ninguém gostava. Mas aí no texto falava que antigamente não tinha esse mimimi, que não tinha, ninguém falava nada, que todo mundo era zoado e ficava na brincadeira. Mas realmente, gente, na minha opinião, eu sou dessa época, né? Eu tenho 27 anos, então nessa época não existia, né, esse movimento falando sobre bullying, sobre preconceito, de aceitação. E, na minha opinião, quem colocou esse texto era uma das pessoas que zoavam. Porque uma pessoa que era zoada não colocaria esse texto. Eu acho dessa forma, porque eu era uma pessoa que eu era muito reprimida, eu não gostava de participar de nada, eu gostava de ser invisível. Sempre que eu podia, eu não gostava nem de responder questões, eu gostava de ficar mais na minha, mais quietinha. Para justamente não ser motivo de chacota, ser motivo de apelidinhos, porque aquilo, para quem colocou esse texto, né, que as pessoas eram zoadas, não acontecia nada, a gente sofria calado. Vou deixar isso bem claro para você que colocou esse texto. São várias pessoas que colocam, né, gente, esse texto. Esse texto, várias pessoas colocam ele no Facebook, falando que hoje em dia é muito mimimi. Não é mimimi, gente. Eu sofri preconceito, eu não gostava. Várias vezes acontecia de eu rir junto com a pessoa para ver se aquilo parava, porque se a pessoa está praticando bullying com você e você reage, parece que piora. Então, o que eu fazia? Muitas vezes eu ficava ou calada, ou tentava ver, né, se levava na brincadeira para aquilo parar. Mas pelo contrário, se a gente reagisse, continuava. Se a gente risse junto com a pessoa para ver se parava, continuava. Sabe? Se a gente ficasse calado, continuava. Então, assim, em questão desse texto, eu achei muito errado, porque é como eu falei, se a pessoa colocou esse texto, eu tenho certeza que ela não era pessoa zoada. Ela era pessoa que zoava. Porque não tinha graça nenhuma. Não tem graça nenhuma até hoje, né, gente? Só que hoje em dia tem leis para isso, né? Mas não tinha graça nenhuma. E não é questão de mimimi, é questão que hoje as pessoas acordaram, né, para esse fato. Então, gente, hoje as pessoas acordaram, né? Hoje elas levam muito mais a sério, porque são graves, né? As consequências que essas brincadeiras podem vir a ter, né, gente? Porque acontece muito caso de suicídio, depressão. Por quê? Por causa dessas brincadeirinhas, que não são brincadeiras coisíssima nenhuma. A minha avó, gente, sempre falava uma frase que eu acho que resume isso, resume essa situação. Minha avó sempre falava assim: se a brincadeira faz um chorar para o outro rir, não é brincadeira. E realmente a minha avó estava certa. Se uma brincadeira para uma pessoa rir, as outras têm que chorar, isso não é brincadeira coisíssima nenhuma. Não é brincadeira de forma alguma. Se você está humilhando alguma pessoa, falando alguma coisa que ela não gosta, você pode trazer consequências para a vida dessa pessoa, que assim, ela pode se sentir reprimida pelo resto da vida. Não consegue tomar atitudes, não consegue falar em público, não consegue fazer mais nada com medo do que as pessoas vão achar. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque eu sempre tive uma mãe maravilhosa, que sempre me colocava para cima, que sempre me colocava para frente, e eu também, gente, tinha consciência de quando eu olhava no espelho, eu não me via feia, eu não me via o que as pessoas achavam. Eu sempre olhei no espelho, por incrível que pareça, e me achei muito bonita. Eu nunca me
abaixo pelo que as pessoas achavam de mim. E minha mãe também não deixava que isso acontecesse. Minha mãe sempre me colocava para cima. Eu sempre contei tudo para ela, tudo que acontecia, sabe? E ela reclamava, às vezes chegou aí na escola e tal, eu não ficava calada. Mas tem muita gente que, ao contrário de mim, se cala, né, gente? Não conta para ninguém. E daí que vem o problema de depressão, né, suicídio e essas coisas. Então, esse foi, assim, a forma que eu encontrei de resolver meus problemas. Eu sempre contei tudo para minha mãe. E eu agradeço muito a minha mãe, porque ela nunca deixou que eu ficasse com a autoestima baixa. Ela sempre me colocou lá em cima. Ela sempre melhorou minha autoestima, sempre conversou muito comigo. E quando acontecia algo, de alguém me implicar, ou de alguém falar alguma coisa que eu não gostasse, de alguém me colocasse defeito, ela nunca deixou que eu ficasse triste por aquilo. Na hora eu ficava, né, triste, mas eu sempre conversava com ela o que estava acontecendo, né, o que tinham falado, o que tinha acontecido, e a minha mãe sempre melhorava a minha autoestima. Eu agradeço muito a ela mesmo, porque se não fosse ela, hoje eu poderia ser uma pessoa, continuaria, né, a ser uma pessoa reprimida. Teria medo de falar em público, não teria coragem de estar gravando aqui para vocês esse de medo de expor a minha aparência. E não, gente. Ela sempre colocou minha autoestima lá em cima, falou que eu podia, falava, né, que eu podia ser tudo aquilo que eu quisesse, que nada daquilo que as pessoas estavam falando, né, era verdade, que não era para eu colocar isso na minha cabeça, que eu era igual a todo mundo, que eu tinha minha beleza, né, que eu poderia ser tudo aquilo que eu quisesse ser. Então eu agradeço muito a minha mãe por isso, que ela nunca me deixou cair, ela nunca me deixou me sentir para baixo. Agora, depois de adulta, gente, eu nunca sofri aquele preconceito direto. Ninguém nunca me falou nada que eu me sentisse assim, até o dia de hoje, né? Não sei, espero que não sofra, porque é muito ruim, né, gente, a gente passar por essa situação, né? É muito chato e muito constrangedor. Mas, assim, a gente sempre escuta alguma coisinha que a gente nota que existe muita gente preconceituosa. Eu estava vendo algumas fotos com uma conhecida minha, uma conhecida que é até próxima, e nessas fotos tinha uma mulher, né, uma senhora, que era negra, que é negra, né, gente? Uma mulher na foto que é negra. E a gente estava vendo essas fotos. E do nada ela virou para mim e falou assim: Nossa, essa mulher é muito bonita, apesar de ser negra, né? Daí eu senti aquele preconceito vindo dela. Senti assim, que pessoas negras não são bonitas, mas aquela que estava na foto era uma exceção. Nesse momento, me deu vontade até de falar alguma coisa para essa pessoa. E me arrependo até hoje de não ter falado. Porque ela estava querendo, assim, desfazer das pessoas que são negras. Que aquela lá era uma rara exceção, né? Pelo que eu entendi. Na hora que ela estava falando comigo, ela me fez entender que aquilo lá, aquela pessoa era uma rara exceção. Que todas as pessoas que são negras são feias. Eu devia ter falado alguma coisa, mas na hora parece que eu fiquei até sem ação, que eu deixei para lá, né? Também para não render o assunto, que era uma pessoa assim próxima e eu não queria causar confusão. Mas a gente nota, gente, que ainda tem muito, mas muito preconceito, muito mesmo. E não são assim pessoas às vezes de fora, não, às vezes são pessoas igual essa, que era uma pessoa próxima e que eu fiquei chocada quando ela me falou isso. E eu me arrependo até hoje de não ter falado nada para ela. Quando eu encontro algumas pessoas que conviveram comigo naquela época, elas até se assustam. Porque hoje eu tenho um canal na internet, eu gravo meus vídeos, eu já participei da minha cidade. Eu tenho uma loja de roupas, então eu tenho que ser uma pessoa muito comunicativa, muito falante, né? E naquela época eu era muito quieta, justamente pelo preconceito que eu sofria. Então muita gente estranha eu falar bastante, eu gravar meus vídeos. E graças a Deus, gente, apesar do preconceito que eu já sofri, a minha autoestima nunca foi abalada, eu nunca me senti inferior a ninguém.
Então, gente, eu só tenho a deixar para vocês essa dica. Se você já passou por algum tipo de preconceito, ou se você está passando por algum tipo de preconceito, que você não deixe te abalar, né? Que não deixe interferir na sua autoestima, na pessoa que você é, que você pode ser tudo aquilo que você quiser e que nada daquilo que as pessoas estão falando ou falaram para você, nada disso é verdade. Não coloque isso na sua cabeça, não deixe isso interferir na sua vida, na sua personalidade. Você pode ser tudo aquilo que você quiser. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, desse tipo de conteúdo. Espero que vocês tirem proveito, né, de algumas coisas que eu falei, que não se deixem abalar. Se você, assim como eu, já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito, não se compartilhe esse vídeo com as suas amigas, se inscreve aqui no canal e deixa bastante like. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.